Vamos dar prosseguimento daquilo que nós começamos na noite passada. E hoje nós veremos o segundo verbo de uma igreja viva, o verbo ir. E hoje nós vamos tratar o texto de Apocalipse, texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Preste atenção na leitura, acompanhe com seus olhos e também com seu coração. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Feche sua Bíblia, coloque no assento, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos uma igreja viva, uma igreja que cumpre o seu propósito, o propósito de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Que o Senhor fale conosco nessa noite, ao considerarmos a sua palavra, que o Senhor possa nos instruir para que permaneçamos como uma igreja viva. Fale conosco, Pai. Enche-nos do seu Santo Espírito, pois sem Ele nada podemos fazer. No teu nome, Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Por gentileza, tome seu assento. Você se sente seguro nesse planeta? Você se sente tranquilo? Você sai de casa na tranquilidade, sabendo que você vai voltar com segurança? Ou as notícias desse mundo cada vez são mais difíceis de ver? Ou, às vezes, quando você vê, por exemplo, o jornal, o Cidade Alerta, isso te dá calma, tranquilidade, ou isso te dá medo, pavor, desespero? A gente anda nesse mundo e parece que esse mundo não está melhorando nada. Parece que só está piorando. E não importa que o número de evangélicos cresça. Parece que mesmo crescendo o número de evangélicos, ainda assim o perigo tem crescido o mesmo tamanho. A violência tem crescido da mesma forma. Nossas meninas, nossas mulheres, nossas moças, jovens, não estão seguras por aí afora. Nossos homens também tampouco estão. E a gente fica se perguntando: de quem é a culpa disso? Quem é que poderia arrumar essa situação? Quem é que poderia ajudar a gente a arrumar toda essa história e fazer com que a gente tenha uma vida em paz e segurança? E eu tenho uma resposta para vocês. Quem é o culpado disso? Infelizmente, somos nós. Sabe por que somos nós? Porque nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus.
e cheios do Espírito Santo de Deus, saímos mundo afora para proclamar as grandezas do Senhor. Significa que quanto mais pregarmos o Evangelho de verdade, mais pessoas serão transformadas de verdade. O que parece é que hoje tem muitas pessoas que parecem ser adeptas do Evangelho, mas poucos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa que nós vamos ver nessa noite, e que eu tenho plena convicção de que essa igreja aqui está cheia, é de gente cheia, transbordante do Espírito Santo de Deus. Todo discípulo de Jesus tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E se a gente não for cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue praticar o ID. A gente não consegue pregar, a gente não consegue falar, a gente não consegue levar a mensagem adiante. Por isso, nessa noite, nós vamos ver o nosso segundo verbo da nossa série de mensagens, o verbo ir. Então, o primeiro verbo que a gente viu é o verbo viver, e falamos sobre vivendo no Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos lidar com um outro verbo, que é o verbo ir, e o tema será indo, pregando e fazendo discípulos. Mas uma coisa, antes de nós adentrarmos nesse texto mais profundamente, é uma coisa que a gente precisa lembrar aos nossos corações. O que a gente precisa lembrar aos nossos corações? Primeiro, que é impossível a gente conseguir pregar o Evangelho de Jesus Cristo se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado. E quem fica calado é porque não está cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu já vou dar uma dica para você. Qualquer pausazinha, aproveita para não ficar calado nessa noite. Tá certo? Qualquer pausazinha, aproveita para não ficar calado. Mas essa é uma verdade inerente à nossa vida. Se a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, transbordando do Espírito Santo de Deus, a gente tem condição de levar essa mensagem adiante. Mas se a gente estiver vazio, se a gente estiver cheio da gente mesmo, se a gente estiver cheio de outras coisas, cheio das séries que a gente assiste, cheio das novelas que a gente vê, cheio do Instagram que a gente olha, observa e fica horas lá, cheio das conversas maldosas que a gente tem de vez em quando no WhatsApp, cheio das coisas mundanas, a gente só vai ter coisas mundanas para compartilhar. Mas se a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue ficar calado. Por isso, nós vamos ver nessa noite, indo, pregando e fazendo discípulos. Como eu disse a vocês, talvez a gente observe só a primeira parte, para não alongar muito. E aí, na semana que vem, a gente vem para a parte 2. Mas desse capítulo inteiro de Atos, capítulo 2, nós repartimos ele em 3 partes. Então, ele vai estar subdividido em ação sobrenatural, que é o que lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 13, a explicação dessa ação sobrenatural, que é do versículo 14 ao versículo 36, e depois o resultado dessa explicação. Veja que isso é um ciclo natural do livro de Atos. Vocês já repararam isso? Tem um milagre, depois do milagre vem o quê? Vem a pregação, depois da pregação vem a conversão, e aí depois troca-se o capítulo, começa tudo de novo. Para vocês terem uma ideia, aconteceu isso no capítulo 1, talvez você não tenha observado. Mas o capítulo 1 começa com um milagre. Jesus está conversando com eles, Jesus está dando orientação a eles, e de repente ele é levado ao céu. Ele vai de uma maneira sobrenatural. Quando ele vai nessa maneira sobrenatural, falta uma explicação. Porque fica todo mundo olhando de boca aberta lá para cima, esperando. O que será que vai ser agora? Então, anjos do céu têm que descer e explicar para eles o que está acontecendo. E eles dizem, porque vocês estão parados aí, homens galileus, o mesmo Jesus que vocês viram subindo, desse mesmo modo, virá das nuvens. Então saem, vai fazer o que ele mandou vocês fazerem. Obedece ele, tintim por tintim. Obedece a palavra dele. E vocês verão o grande resultado. E o que eles fazem? Eles obedecem como resultado daqueles que aprenderam a ouvir a mensagem do Evangelho. Eles vão todos para Jerusalém. Ficam ali no aposento do alto, ou no cenáculo. Eles estão num lugar ali em Jerusalém, esperando ser revestidos do poder do alto. Então, passou a parte do milagre, passou a pregação, e agora teve uma certa conversão, e agora o que vai acontecer? Vai acontecer de novo um ato ou uma ação sobrenatural.
Então, nós vamos ver melhor agora, mais de perto, essa ação sobrenatural ou esse milagre que nós estamos falando aqui. Então, o texto que nós acabamos de ler, os 13 versículos, nós vamos separar eles aqui, fiquem tranquilos. Veja que começa dizendo que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro, a gente precisa saber que dia é esse. Pentecostes a gente conhece e é conhecido mundo afora por causa da gente, por causa dos pentecostais. Se não fosse a gente, os pentecostais, esse dia aí ninguém nem lembraria. Mas ele é importantíssimo para a igreja de Cristo. Ele é importantíssimo para nós hoje em dia também. Esse dia não começou exatamente naquele dia, como a gente acredita. O Pentecostes já existia há um bom tempo. Ele era uma festa que tinha 2 significados unificados. Um significado agrícola e outro histórico. Qual que era o significado agrícola dessa festa? Era o seguinte, originalmente ela era, essa festa, a segunda das 3 festas anuais dos judeus para comemorar a ceifa, a colheita. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 16. E era chamada festa da colheita. Isso você também vê em Êxodo 23:16. Pois nela se comemorava o fim da colheita dos cereais. Então, nessa festa, eles estavam celebrando o fim daquele momento de colheita. E agora vai voltar o plantio. Então eles têm que plantar para colher depois lá na frente. E ali eles estavam celebrando. Então era uma festa que tinha muita celebração, abastança de coisas, porque estava bem no momento onde eles estavam colhendo tudo aquilo que eles trabalharam, tudo aquilo que foi plantado. E o segundo sentido dessa festa, o sentido histórico, é que o nome dessa festa, das semanas ou Pentecoste, era dado pelo fato de acontecer 7 semanas ou 50 dias após, por isso Pentecostes, após a Páscoa, dia em que se iniciava as colheitas dos cereais. Agora tem um negócio que é interessante. Alguns séculos ali antes de Cristo, entre 2, 3 séculos antes de Cristo, começou-se a observá-la também como aniversário da entrega total da lei no Monte Sinai, pois se sabia que isso aconteceu 50 dias após o Êxodo. Então, só para vocês lembrarem, o Êxodo foi começado a ser celebrado como a Páscoa do Senhor, o passar por cima. Deus aceitou, um Deus misericordioso, aceitou o sangue de um cordeiro no lugar do sangue dos filhos primogênitos. E aqui, então, se celebrava esse momento, mas 50 dias depois, teve a entrega da palavra total para o povo de Deus. E esse era o Pentecostes, e era por isso que era tão celebrado. Significa então, que talvez na mente do evangelista Lucas, ele esteja pensando nesses 2 sentidos para registrar essa história. A gente pode pensar nesse início, ou nesse sentido duplo, no marco inicial da igreja primitiva, com a entrega do Espírito Santo à igreja, e a gente vai ver 3.000 almas sendo colhidas como os primeiros frutos da missão cristã. Então ali, tanto o significado duplo que se tem nessa festa para os judeus tem sentido, quanto para a gente cristão. E mais uma vez, a gente conhece bem o Pentecoste, ou o pentecostal ficou conhecido por causa da gente, por causa do nosso movimento, por causa daquilo que acreditamos, por causa daquilo que sentimos, por causa daquilo que vemos, por causa daquilo que ouvimos, e nós vamos olhar para isso também. Mas o que é mais interessante nisso tudo, é que nós celebramos ou somos pentecostais, porque nós acreditamos que em nós foi plantado algo, e que em nós há uma capacidade para uma outra colheita, uma colheita de pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos isso em completude. Assim como eles tinham recebido a lei completa 50 dias depois, o povo cristão, os discípulos de Jesus, em obediência, receberam a completude do Espírito Santo sobre eles. E é isso que celebramos. Pois bem, então, diz que cumpriu-se o Pentecostes. Agora tem uma coisa que é muito interessante, prestem bem atenção. Estavam todos reunidos. Lembre-se que a promessa do Senhor é: vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus, se vocês me obedecerem, se permanecerem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Significa que eles estão obedecendo. Significa, meu querido irmão, que para ser cheio do Espírito Santo de Deus tem que ser obediente. Não adianta tentar ser desobediente, porque se você é desobediente, você pode ter certeza, cheio do Espírito Santo de Deus,
Você não é. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que ser obediente. E aquele que é desobediente é cheio do Espírito Santo de Deus. E esse todos, quem são esses todos? São os 12 discípulos? Também. São a irmã e os parentes de Jesus? Também. São os 120 que estão lá reunidos? Possivelmente. Significa então que além do Senhor Jesus estar presente através do Espírito Santo, mas além dos discípulos ali, do círculo íntimo de Jesus, os 3, ou agora os 12, na verdade, agora 12, porque Matias já está colocado ali no lugar. Além deles estão todos aqueles que se reuniam em oração, estão esperando para a promessa do Senhor se cumprir sobre a vida deles, sobre a história deles. E a gente sabe que obediência é o lugar da bênção. Obediência é o lugar da bênção. E por que isso é importante para a gente? Isso é muito importante para a gente. Sabe por quê? Porque o ponto central é justamente transformar a terra com o poder do céu como uma comunidade, como a igreja. Por isso o Espírito veio para unir e não para dividir. Estavam todos unidos, assim como estamos todos unidos nessa noite. Pois bem, então estão todos reunidos para essa festa e chegou-se esse tempo. E aí, estando reunidos ali, diz o texto que de repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Diz então que de repente, no meio da oração, no meio da obediência, eles não estão ali programados para receber, eles não estão ali programados para serem completados ou completos do Espírito Santo de Deus, eles não estão ali programados, agendados. Significa que eles estão reunidos e passaram vários dias reunidos, orando, buscando a presença do Senhor. E diz que de repente invadiu um som como de um vento veemente e impetuoso. Quem é que tem o som como de muitas águas? Quem é que tem o som como o som forte da natureza? Somente o Senhor tem o som forte, dizendo a eles talvez: vão, meus filhos, vocês estão prontos para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse som é a voz do Senhor se manifestando. Esse som é a voz do Senhor dizendo a eles: vocês podem ir. Agora sim vocês estão cheios. Esse som é o som da afirmação do Senhor para com eles. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O vento e o fogo são forças selvagens e indomáveis. E isso mostra para a gente que o que está falando com eles, esse vento que está falando com eles. E nós vemos depois que todos que estavam ali perto também ouviram. Não foram só aqueles 120, mas todo mundo que estava ali próximo ouviu do lado de fora. E esse fogo que vai ser repartido por eles, que vai ser visto como línguas repartidas como de fogo, significa que eles são indomáveis, que eles são selvagens. O evangelho de Jesus Cristo é selvagem, é indomável. Aonde ele entra, ele avança, e ele arranca aquele que está derramado, que está prostrado no pecado, tira ele do lamaçal e leva ele para se assentar com os príncipes. Isso é ir por todo mundo e pregar o evangelho. É isso que o poder do evangelho faz. E olha que interessante se a gente pensar. Algo novo está sendo lançado pelo evangelista Lucas. O Espírito é enviado como um movimento grandioso, como uma frota de navio é lançado pelo forte vento que a conduz ao mar. Ou como um incêndio numa floresta que tem início apenas com uma simples fagulha. Pode começar pequeno. Pode começar de uma maneira que a gente não acha tão grandiosa, que chame tanta atenção. Sabe? Nossa cidade de Osasco pode começar a ser transformada a partir de como a gente sair hoje daqui. Pode ser transformada a partir do momento como a gente sai hoje daqui. Com autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode entrar marchando na sua casa hoje. Para o seu filho que está nas drogas, seu filho que está no crime, ou seu marido que está viciado em álcool, ou
trazendo algum tipo de problema, ou sua esposa que não quer saber de vir para a igreja e vivendo as coisas mais terríveis lá no mundo, você pode entrar hoje com autoridade, cheio do Espírito Santo, dizendo a eles: olha, isso aqui acabou, o Senhor vai invadir essa casa de maneira indomável, selvagem, e vai arrebatar o coração de todos. A gente só precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para fazer isso. Lembre-se, o texto de Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É uma espécie de profecia que Lucas está dizendo daquilo que está em Levítico. A intenção aqui nesse texto de Levítico é: o sacerdote viria todos os dias pela manhã e não deixaria o fogo se apagar. E aí eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos, vocês que são cheios do Espírito Santo de Deus, você tem deixado com que a chama do Evangelho, ela se apague no seu coração? Ou cada vez mais você vai lá e coloca um pouco mais de lenha? Cada vez mais você vai lá e busca um pouco mais, ora um pouco mais, glorifica um pouco mais? Veja, a gente não pode achar que pelo fato do Senhor ter se apresentado a nós, ter se achegado a nós, que tudo é automático. A gente precisa obedecer, como os discípulos obedeceram. A gente precisa se colocar na brecha da promessa. A gente precisa então permanecer nele. E permanecendo nele, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Diz então que essas línguas foram repartidas como de fogo e repousaram sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós falamos isso na semana passada, mas não custa relembrar. Não tem como ser igreja dependendo da gente mesmo. Só é possível ser igreja quando a gente depende totalmente, exclusivamente do Espírito Santo de Deus. O que nos faz pensar que assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito Santo é morta. Mais uma vez, um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito Santo de Deus é morta. Mas a alegria do meu coração é saber que nessa noite eu não falo a uma igreja morta, eu falo a uma igreja viva. Pois bem, 3 coisas aconteceram de extrema importância nesse texto para a gente ver. E é comum acontecer nos dias de hoje. E é por isso que a gente sempre diz: venha para o culto, disposto a entregar o seu culto totalmente. Esvazie-se de você mesmo e venha aqui e entregue seu culto. Assim você será cheio do Espírito Santo de Deus. 3 coisas aconteceram. Reparem comigo. Primeiro, eles ouviram um som. Então a igreja ouviu. Eles viram, porque foram vistas por ele línguas repartidas. E terceiro, eles sentiram, porque todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Significa, meu querido irmão, que você vem numa noite como essa, se você não ouve a voz do Senhor, se você não vê o agir do Senhor, e se você não sente o Espírito Santo de Deus, nessa noite, alguma coisa está errada. Mas eu digo para vocês nessa noite, é noite de ouvir a voz do Senhor, é noite de sentir o Espírito Santo de Deus, é noite de vê-lo agindo em nosso meio. Todo encontro onde os discípulos de Jesus estão reunidos, obedecendo a palavra dele, são encontros onde ele fala, onde ele se mostra e onde ele se faz sentir. Onde ele se faz sentir. Se você sair hoje, nessa noite, sem senti-lo, sem sentir pelo menos aquele arrepio, aquele negócio que você sentia quando você se converteu, ou quando você falou em línguas pela primeira vez, se você sair dessa igreja hoje sem sentir esse arrepio, ou da sua congregação sem sentir esse arrepio, não culpe o pastor, não. Não culpe o portador da mensagem. Lembre-se que você precisa manter a chama acesa continuamente. Se você não consegue ver Deus agindo, eu digo para vocês, eu já vejo Ele agindo no meio da igreja. Se você não consegue então ouvi-lo, é porque você está tapando seus ouvidos.
Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus quer te encher nessa noite. Pois bem, e aí vai chegar essa porção grande do texto. Porção que a gente passa às vezes e nem dá interesse. Mas aqui está acontecendo uma coisa muito, mas muito interessante. Através da vida do evangelista Lucas. Sabe o que ele está fazendo? Quando ele diz, olha, essas línguas foram repartidas, e eles foram cheios, e eles saíram lá para fora. Quando eles saíram lá para fora, tinha uma confusão lá. Um monte de gente ouviu a voz do Senhor também. Um monte de gente ouviu esse vento veemente, ou esse som, como de um vento veemente. Todo mundo está ali querendo saber o que está acontecendo. E aí Lucas diz que eles, estando cheios do Espírito Santo de Deus, que agora começa a ter uma inversão de valores, ou uma inversão do que aconteceu lá em Babel, em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Lembre-se de uma coisa, lá em Babel, no livro de Gênesis, o homem orgulhoso, prepotente e altivo, disse o seguinte: façamos uma torre, uma espécie de escada ou torre, para que a gente possa tocar no céu. E se a gente fizer isso, nós seremos como deuses. Não significava que eles conseguiriam ser como deuses, mas o coração do homem, que é enganoso, fez com que eles pensassem que se eles conseguissem construir essa torre, eles seriam poderosos como deuses, que eles teriam o dom de dar a vida, por exemplo, ou de tirar a vida, que eles jamais ficariam perdidos, porque aonde eles estivessem, era só olhar para a torre e eles falariam, ali é nosso lugar. Mas o que acontece é, onde o homem com orgulho, o homem com prepotência, põe a mão, não há bênção, há maldição. Onde o homem decide fazer as coisas, não dependendo do Senhor, não traz união, traz confusão, traz problema. E Deus nem precisa, então, fazer força. Só desce uma pessoa e começa a confundir. Então todo mundo falava a mesma língua. Lembre-se que o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, para o povo que tinha sido libertado do Egito, para que eles pudessem saber que Deus é esse, como ele age. Por exemplo, eles tinham várias perguntas. Por que o sol fica de dia e a lua de noite? É porque Deus falou, haja luz, e Deus falou, haja trevas, e faça separação e luz e trevas, e colocou o sol de dia, a lua de noite. Aí eles perguntam, como começou esse negócio aí de culto? Ah, começou com 2 irmãos, que foram entregar a sua oferta ao Senhor. E assim, o livro de Gênesis tem vários começos. Talvez tivesse perguntado, por que a cobra não se dá bem com a mulher? Ah, a cobra não se dá bem com a mulher? Deixa eu te contar essa história. Olha o que ela fez com a mulher no jardim. É por causa disso que eles não se dão bem. Ah, que legal. E esse negócio de louvar, de tocar? Não, começou assim, os tambores começaram desse jeito, começaram dessa forma. Então Moisés está explicando como começou tudo. E talvez o povo fale assim, por que a gente fala tão diferente dos outros povos? Por que a gente não tem a mesma língua dos egípcios? Por que a gente não tem a mesma língua dos mesopotâmios? Por que a gente não tem a mesma língua dos cananeus? Por que nossa língua é diferente? Ah, porque aconteceu o seguinte, antes todo mundo falava a mesma língua. O problema é que o homem orgulhoso e prepotente acabou com isso. Então significa que onde o homem põe a sua mão de maneira orgulhosa, altiva, prepotente, tudo dá errado. Mas aqui nós vemos uma diferença. Nós vemos a inversão de Babel. Porque aqueles homens estão cheios do Espírito Santo de Deus. E eles estão falando em outras línguas. E as pessoas que estão ali são judeus que são de vários lugares. E isso acontece porque teve a dispersão. E os judeus iam para outras nações e nasciam lá, como é nos dias de hoje. Então, eles aprendiam a língua materna daquela nação. Como eles tinham que vir uma vez por ano para Israel para prestar adoração nessa festa, e como às vezes era muito longe, eles já vinham para a Páscoa e já ficavam 50 dias até o Pentecostes. Então tinha gente do mundo todo. Tinha gente do mundo todo ali. Só que de repente veio um som que eles não estão acostumados, mas eles leram no texto sagrado. Um som de uma voz que ela não pode ser comparada com nada. Um som de uma voz que parece um vento veemente, a força da natureza gritando. E eles sabem pelos textos que conhecem de Moisés, que uma voz como essa só pode ser de uma pessoa, do Senhor Altíssimo. Então o que acontece em Jerusalém é a inversão de Babel. O que acontece é que
Lá em Babel, o homem orgulhoso e prepotente tentou tocar no céu, mas em Jerusalém, o céu humildemente decidiu tocar na terra. E quando o céu decide, nada pode impedi-lo. Quando o céu decide, nada pode pará-lo. O céu decidiu então tocar na terra. E quando o céu toca na terra, as coisas que estavam bagunçadas começam a se ajeitar. Se nessa noite eu já sinto a presença dele aqui, se nessa noite você deixar ele tocar você, deixar ele te encher, você pode sair daqui totalmente diferente, mudando a sua localização, mudando a história da sua casa, mudando a sua igreja, mudando a sua cidade. Quem sabe nessa reunião que estamos aqui, pode ser começado um novo avivamento por toda a nossa nação, de gente cheia do Espírito Santo de Deus. A inversão de Babel acontece. Em Babel, a terra orgulhosamente tentou tocar no céu. Mas em Jerusalém, o céu humildemente decidiu tocar na terra. Qual é a boa notícia disso? Normalmente, quando tem gente obediente, reunido num só lugar, pedindo a presença dele, normalmente ele se manifesta e o céu decide tocar nesse lugar também. Pois bem, é isso que acontece ali em Jerusalém. E todos começam a ouvir, nas suas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E o que acontece? Todos se maravilham. E eles ficam suspensos. É interessante a gente pensar nessa questão de todos se maravilharem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente olha e vê isso acontecendo na igreja, é um reflexo para a gente hoje. Talvez nossas igrejas tenham tido tanta briga de ciúmes, tanto problema e tanta dificuldade, porque está faltando gente cheia do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode ser o ponto de mudança disso, na história aonde você está plantado. Você pode ser usado por Deus para ser cheio do Espírito Santo dele e transformar a história do lugar aonde você está. Não há lugar para o orgulho ou ciúmes numa comunidade em que todos se sentem satisfeitos pelos dons que os outros recebem, como se eles mesmos tivessem recebidos. O que falta para nós como igreja é lembrar que nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que por estar num mundo caído, um mundo de dificuldade, a gente tem muita facilidade de chorar com quem chora. Por exemplo, um irmão perdeu um filho, a igreja toda se comove, vai abraçar e vai ajudar. Hoje, por exemplo, eu recebi a notícia de uma irmã que a sua mãe faleceu. Eu mandei minhas condolências, me coloquei à disposição e disse: olha, precisando, estamos à disposição como igreja. Qualquer horário, qualquer momento, nós estamos à disposição. Ela não era minha ovelha, mas a filha dela é. E aí eu disse: se precisar para fazer o culto fúnebre, eu estou disposto. Porque a gente tem que aprender a chorar com quem chora. A gente ora por casais que tentam ter filhos e não conseguem. E a gente sente a dor deles. A gente ora por irmãos e ajuda irmãos que passam por necessidade financeira, porque a gente sente a dor deles. Mas a igreja também se alegra com quem se alegra. Você já viu que às vezes o irmão não tem nem coragem de dizer que comprou um carro novo, porque acha que os irmãos não vão gostar da ideia. A gente está deixando de se alegrar com quem se alegra. A gente quer só unidade no momento triste, mas o momento feliz também é para todo mundo celebrar. Quando um filho dos nossos irmãos passa na faculdade, toda a igreja deveria celebrar. Quando alguém compra uma nova casa, todos deveriam celebrar juntamente com ele. Quando alguém vai lá e consegue comprar um carro, melhorar o emprego, toda a igreja deveria dar um culto de ação de graças, porque o Senhor se lembrou daquela pessoa. A gente precisa aprender que essas coisas fazem parte da gente como irmãos. Se alguém tem o dom de revelação, a gente não julga, a gente não critica, a gente ora: Senhor, revele mais, faça mais. Se alguém tem o dom de ensino, a gente ora: Senhor,
usa mais a vida dessa pessoa, para que ela possa falar comigo. Se alguém canta bonito, a gente não fica com inveja, não fica com trabalho, a gente diz: Senhor, age através da vida dessa pessoa. Nós somos irmãos, e como irmãos, nós oramos uns pelos outros, nos alegramos uns com os outros. Não é só a nossa dor que é comunitária, a nossa alegria também é. Se tem alguém do seu lado que não começa a glorificar e Deus toma essa pessoa, não olha para ela e fala assim: ai, que escandalosa, para que isso? Olha para ela e fala assim: Deus, usa mais, enche-me também, eu também quero sentir disso. Nós somos igreja, nós somos família, nós somos um único povo, e é assim que nós adentraremos no reino dos céus, sendo um só corpo. Todos se maravilhavam, todos, porque todos ficaram felizes do Espírito Santo de Deus estar agindo. Nós não fomos chamados para lamentar sobre os escombros desse mundo, como um cemitério a céu aberto. Somos chamados para profetizar onde há morte: ossos secos, voltem a viver. É para isso que fomos chamados. É assim que uma igreja viva vive. É assim que uma igreja vive e age. Eu não preciso falar para você glorificar ao seu Deus. Eu não preciso falar para você falar em línguas. Eu não preciso falar nada disso. Você tem total liberdade nessa noite de falar com o seu Senhor, de glorificar o seu Deus, de exaltá-lo. Até quando nós vamos nos acostumar a ficar só lamentando num cemitério a céu aberto? Até quando nós vamos nos acostumar a ver gente caída e só falar: também está assim porque mereceu, também está assim porque deve fazer isso, deve ter feito alguma coisa aí que eu não sei? Pelo amor de Deus, irmãos, nós somos uma igreja viva, e onde a gente chegar, aonde a gente profetizar, vai haver vida, e vida com abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, glorificado seja o Senhor Jesus, exaltado seja o Senhor Jesus. Tudo a Ele, para Ele, por Ele. Louvado seja o Senhor Jesus. Exaltado seja o Senhor em nosso meio. Louvado seja o Senhor em nosso meio. Para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso só consegue acontecer num lugar onde o outro deseja a vida e não a morte de seu irmão. Nós estamos aqui e nós desejamos a vida do ministério do nosso irmão. A gente não esconde nosso irmão, a gente não tenta matar nosso irmão, a gente tenta elevar o nosso irmão, alavancar o nosso irmão, porque a vitória dele é a nossa vitória também. Então, se você consegue ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem os frutos do Espírito, e inveja não faz parte deles, mentira não faz parte deles, enganação não faz parte deles. Nós somos o povo de Deus, o povo que, por mais que as pessoas ao nosso redor já estão em ossos secos, a gente ainda ouve a voz do Senhor. E como igreja viva, a gente consegue levantar a nossa voz e dizer: ossos secos, voltem a viver. Volte para sua casa hoje dizendo isso. Volte para sua igreja dizendo isso. Volte até no seu trabalho, no hall de amigos dizendo isso. Talvez toda essa sociedade vai ser transformada a partir de uma chama, de uma fagulha que começa a ser solta aqui nessa noite. Volte cheio do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, somos pentecostais ou não somos? Somos nascidos no fogo ou não somos? Aleluia, aleluia,
Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. A igreja vai ter dois tipos de pessoa, então. A igreja vai ter, então, sempre dois tipos de pessoa. Na igreja é possível ter gente que zomba do Espírito. Gente que olha para você que está vivendo isso. Você que está glorificando, você que está exaltando, você que está falando em línguas, você que está sentindo o Espírito Santo de Deus, você que está ouvindo a voz do Senhor, você que está vendo o Senhor agir, e pode ter gente zombando, porque diz o texto que alguns zombavam, alguns estavam olhando para aquilo e dizendo: olha, o que é isso aí? Eles estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, é logo cedo, é de manhã e eles estão bêbados. Mas na igreja pode ter os zombadores, na igreja pode ter aqueles que falam mal o tempo todo, aqueles que são covardes, aqueles que vão na sua casa escondido para falar coisas que não tem coragem de dizer na frente do irmão, aqueles que pegam para ficar falando coisas sem ter razão, aqueles que olham para o nosso agir, para o nosso confiar, e falam assim: você é maluco. Aqueles que olham para você, meu querido irmão, que é um dizimista fiel na casa do Senhor, um contribuinte na casa do Senhor, e fala assim: você está confiando em Deus? Você está confiando no Senhor? Você está confiando nessa igreja? Nesse pastor? Não, isso aí não vai dar em nada. Aqueles que olham para você e de manhã e de madrugada você está lá de joelho dobrado dizendo: Senhor, salva a minha casa, Senhor, age na vida do meu marido, Senhor, age na vida da minha esposa, Senhor, resgata os meus filhos, resgata, Senhor, dá uma vida de abundância. As pessoas falam assim: você é doido? Você está pensando que isso é que vai te salvar? Talvez você esteja com problema no casamento e a sua solução foi pedir oração, dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor. E alguns olham para você e falam assim: você é doido, o que você está fazendo aí não vai dar resultado algum, não vai dar resultado nenhum, porque isso aí não faz nada. Tem sempre os que zombam, mas também tem sempre aqueles que ficam maravilhados e experimentam do agir poderoso do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Pode ter gente que está zombando, mas tem gente sincera. Pode ter gente que está falando mal, mas tem gente aqui que está experimentando da verdade. Pode ter gente que olha e fala assim: eu não entendo porque ele fica tão alegre assim. Mas talvez ele não entenda que aquele que foi muito perdoado, muito também ama e não consegue ficar calado porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí fica a pergunta: nessa noite, você quer ser quem? Dos que zombam? Dos que desacreditam? Daqueles que olham para o seu irmão e às vezes na simplicidade dele tiram um barato? Daqueles que olham para a fé e falam assim: isso aí não está com nada? Você tem liberdade para ser assim, irmão. Ninguém está te obrigando a ficar aqui, não. Ninguém colocou uma algema nessa cadeira ou colocou um cinto nessa cadeira para você não levantar. Você não precisa ficar aqui. Mas se você decidiu ficar aqui, não seja um acã no meio do povo de Deus. Seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Seja alguém que aproveite da doce presença do Espírito Santo. Seja alguém que levanta a sua voz e glorifica. Seja alguém que canta louvores ao Senhor. Seja alguém que experimenta da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo de Deus não vai abrir a sua boca forçadamente, não vai te encher, obrigado, não. Você precisa abrir a sua boca e falar com seu Deus. Quem você decide ser? Mas
Contudo, a gente vê que acontece exatamente no texto de Atos o que acontece na igreja hoje. Como nos dias de hoje, com frequência no livro de Atos, encontramos oposição, incredulidade, zombaria e escárnio ao que a igreja diz e faz. Se você, por exemplo, já foi zombado pelo seu jeito de estar na igreja glorificando, se você já tiraram barato da maneira como você cultua, como você se entrega, se você já passou por isso, se você já passou por zombaria só pelo simples fato de ser crente, não se preocupe não, irmão. Isso acontece desde os primeiros discípulos de Jesus. Mas é a palavra do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que sofrer por causa do meu nome. Então, como nos dias de hoje, com frequência em Atos encontramos oposição, incredulidade, zombaria e escárnio. Tudo o que a igreja faz e diz, mas também no livro de Atos, aí surge a nossa esperança. Também vemos intenso sucesso e veemência para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Ele é o seu Senhor, não eu. Você não precisa dar glória a Deus no culto por minha causa ou por causa do seu dirigente. Não. Você vai para o culto e presta culto total, em devoção ao Senhor, porque você sabe para quem você está fazendo. E para quem você faz, é aquele que nessa noite já começou a passear no meio dos seus. Porque ele diz isso: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso se chama igreja. Os primeiros discípulos de Jesus então experimentam isso com grande força, como um som de um vento forte e veemente que invade o lugar que eles estão. Nessa noite a gente pode experimentar de algo bem parecido. Basta nós pedirmos isso a Ele. Sabe por quê? Porque o próprio Lucas vai mostrar para a gente que ser crente é ser meio doido mesmo. Se você é crente e ninguém te acha doido, alguma coisa está errada. Se você é crente e no trabalho todo mundo confunde você com as pessoas do trabalho e não tem uma diferença, alguma coisa está errada. Porque aquelas pessoas que não acreditam, elas estão olhando e falam assim, ó, eles estão bêbados, eles estão cheios de vinho. E vocês sabem, não é discurso de pastor, naquele tempo o vinho ele tinha que ser diluído. Ele era às vezes baseado em 1/4 de vinho e 3/4 de água, pela força do vinho. Ninguém bebia o vinho puro. Ou às vezes era 2/7 de vinho para 5/7 de água. E exatamente pelo fato de que a bebedeira, ela tinha muitos momentos que as pessoas bebiam. Por exemplo, nas festas de Baco, Dionísio, o deus do vinho. Mas ela era considerada até mesmo para aqueles que não eram judeus, aqueles que não temiam a Deus, algo escarnecedor. Quem era viciado em bebida era tido como alguém que não conseguiria se controlar. Então o vinho não era considerado, por exemplo, uma bebida saudável para um momento de reunião e de decisões muito sérias. Porque ali as pessoas falariam coisas que não deveriam falar, fariam coisas que não deveriam fazer. E ali eles estão zombando, estão dizendo, olha, eles estão cheios de vinho, eles estão malucos, eles estão doidos, eles não sabem o que estão fazendo. E você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, se todo mundo que está ao seu redor olha para você e diz que você é muito normal, se preocupe. Porque crente é meio doido. Crente tem que ser meio doido. Crente está com o filho doente lá em casa, pega um azeite, um óleo que um pastor orou, põe na mão, põe na cabeça do filho e fala assim, espírito de enfermidade, eu te repreendo no nome poderoso de Jesus. Crente é maluco, crente vai num leito de hospital, onde tem gente lá que está quase morrendo, põe a mão e diz, o Senhor pode dar vida.
Crente é doido, crente é maluco, crente chega pra gente que está jogado na sarjeta, ou infiltrado, ou derramado no mundo do crime, no mundo das drogas, e crente é maluco, põe a mão na cabeça e fala assim: eu ainda acredito que há salvação para você. Crente é doido, crente é maluco. Enquanto está todo mundo reunido para ver jogo do seu time de futebol, tem um bando de gente aqui reunido, não para ver jogo de futebol, não para ver outra coisa, mas para sentir a presença do Espírito Santo, para ouvir a voz dele, para vê-lo agindo em nosso meio. Crente é doido, crente é tudo maluco. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. O Senhor ama confundir as coisas sábias com as coisas loucas desse mundo. É assim que ele faz, por exemplo, com a crucificação. A crucificação de Cristo era considerada a pior das coisas que poderia acontecer. A coisa mais vexatória. A coisa que quem passasse por ela significava que não tinha poder de fazer nada, que não tinha autoridade alguma. Mas Deus gosta de usar coisa doida para confundir sábia. Porque é através da cruz de Cristo que nós vemos o poder do Senhor sobre o pecado, sobre a morte. Porque Ele sim foi crucificado, como ovelha muda foi até o matadouro. Ele recebeu os açoites, Ele recebeu ali o escárnio, Ele recebeu a perfuração nos seus pés, nas suas mãos. Mas ainda assim Ele não falou nada. A única coisa que Ele diz para aqueles que estão ferindo, aqueles que estão tirando o barato dele, caçoando dele, Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E sabe por quê? Porque Ele sabia o seu propósito e sabia que ao terceiro dia Ele ressurgiria dos mortos. E Ele ressurgiu, se assentou à destra de Deus Pai e lá vive para todo sempre. Louvado seja o Senhor Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Se a gente vai ser considerado meio doido, que seja, mas que sejamos doidos por Jesus. Nessa noite, você só sai esvaziado. Você não sai cheio do Espírito Santo só se você não quiser. Sabe por quê? Lá no versículo 39 de Atos capítulo 2 diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Significa que isso nos alcança nessa noite. Pode nos alcançar nossos filhos, todos aqueles que o Senhor chamar. Isso não ficou lá em Jerusalém, isso avançou, chegou até os confins da terra, atingiu a nossa cidade, a nossa casa, e hoje nós estamos reunidos em nome dEle, e Ele se faz presente em nosso meio, aleluia. Por isso, meus irmãos, exatamente por isso, a gente só sai vazio do Espírito Santo se quiser. Sabe por quê? Porque essa promessa se aplica a todos os crentes em Jesus. Todos os crentes em Jesus. Se você é um crente em Jesus, o que aqueles discípulos experimentaram naquele dia, você pode experimentar ainda hoje. Você pode sair cheio do Espírito Santo de Deus ainda hoje. Lembre-se de uma coisa, e aqui eu finalizo com vocês. Lucas mesmo vai dizer que para ser cheio do Espírito Santo de Deus a gente só precisa de uma coisa: só precisa pedir. Veja o que o Evangelho de Lucas diz no capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você só precisa pedir. Sabe por quê? Porque Deus anseia por dar seu Espírito a todo aquele que o pedir. Lembre-se de uma coisa, meus queridos irmãos, então nessa noite. Há uma solução para esse mundo.
Há uma solução para essa cidade. Há uma solução para a nossa história. E a solução é exatamente a gente estar cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. As outras duas partes a gente deixa para a semana que vem. Mas eu gostaria de, nesse momento, orar com vocês. Gostaria que todos vocês se colocassem de pé.